Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Excel avançado. Como vocês podem verificar no meu reloginho do Windows, provavelmente essa é a última aula que eu gravo nesse ano de 2013. E é bem provável que essa aula não vá ao ar em 2013, mas de qualquer forma fica aí meu desejo de boas festas para todo mundo, bom final de ano para todos. E um bom 2014 principalmente a todos. Comecinho de 2014 essa aula com certeza vai estar no blog. Bom, pessoal, nosso curso já está estamos entrando na 10ª aula. A 10ª aula ela tem duas fórmulas, a conte.c e a conte.valores. Essa 10ª aula eu vou separar em 3 partes, aula A, B e C. Eu tenho feito aulas menores, com exemplos menores, quer dizer, exemplos não menores, exemplos continuam do mesmo, sei lá, mesmo padrão do que já era desde o início. Mas eu estou quebrando as aulas em vários exemplos, na verdade, não 2 ou 3 exemplos na mesma aula, para que ela não fique muito extensa, né? E as pessoas que têm participado do curso, têm assistido às aulas, elas têm comentado que assim está melhor. Então, se o pessoal está gostando, vamos fazer dessa forma, vamos seguir em doses homeopáticas essas aulas aí, ok? Bom, então nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a fórmula Conte-C. Essa fórmula Conte-C, eu vou abordar ela, pretendo abordar ela a princípio, não sei que eu mude de ideia, mas a princípio eu pretendo abordar ela em 2 etapas, né? Ela é uma fórmula simples, mas eu quero dar 2 exemplos dela. E depois a gente vai ter, então, a aula A e a aula B vai ser dentro dessa fórmula Conte-C, né? São dois exemplos, na verdade. E 2 exemplos de planilhas, né? E o conte.valores a gente vai colocar dentro da aula 10.c, antes da gente partir para a aula 11, que entram as fórmulas aqui de juros, enfim, investimentos. Tem algumas coisas interessantes aqui nessa 11ª aula, mas, como diria Jack, vamos por partes. Então, essa fórmula conte.c ela é uma fórmula bem simples de ser usada, na verdade. A sintaxe dela, aliás, a função dela, na verdade, é verificar em um conjunto de números quantas vezes um determinado número se repete. Então, por exemplo, eu tenho dentro desses 15 números aqui, eu quero saber quantas vezes o número 4 se repete, por exemplo. Lógico que aqui eu tenho uma lista pequena de números, eu faço contar, né? 1, 2, 3, 4 vezes. O 4 se repete 4 vezes, né? Ou 6 aqui se repete 3 vezes, né? Fica fácil de contar aqui porque é uma lista pequena, mas se fosse uma lista grande, essa forma ela nos ajudaria, né? A sintaxe dela é bem simples, é assim, ó. É um igual conte.valores, tá? Abro parênteses. Aí eu preciso colocar... perdão, conte.valores não. Estou misturando com a próxima, né? Conte.c. Eu abro parênteses, tá? Coloco o meu conjunto numérico, tá? Vamos colocar aqui conjunto numérico, ponto e vírgula, tá? E o número ao qual eu quero usar como referência nessa busca. Então, por exemplo, o meu conjunto numérico é aqui de A1 até A15. E o número que eu quero buscar, por exemplo, o número que eu quero contar quantas vezes ele se repete, vamos supor que é o 3. Aliás, é o 3 não, é o 6. Então eu quero contar quantas vezes o 6 se repete nessa lista. Então meu conjunto numérico seria de A1 até A15 e o número que eu quero buscar aqui é o número 6. Essa é a sintaxe da fórmula. Vou deixar a sintaxe dela aqui para ficar mais fácil da gente eu poder explicar e para vocês entenderem melhor, tá? Então eu faço o seguinte, olha lá, igual conte.c, abro parênteses. Conjunto numérico, como eu disse, vai ser do A1 até o A15. São todos os números aqui, ok? Ponto e vírgula. Qual número eu quero verificar aqui dentro? Quero verificar o número 6. Então eu estou verificando quantas vezes o número 6 ele se repete dentro deste conjunto numérico de A1 até A15. Quando eu teclar Enter, ele vai dizer para mim que o número 6 se repete 3 vezes nesse conjunto numérico aqui. Se eu jogar o número 6 aqui de novo em algum outro lugar, ele já vai dizer que na verdade agora eu tenho 4. 1, 2, 3, 4 vezes o número 6 nessa lista, ok?
Explicando dessa forma, fica parecendo de repente que é uma fórmula inútil, né? Porque para que eu vou querer saber quantas vezes um número se repete numa lista, né? Então vamos pegar um exemplo um pouquinho mais prático. Lógico que é um exemplo fictício, tá? Não é algo, de repente, na prática você pode usar de N maneiras. Então, por isso mesmo que eu quis quebrar em 2 exemplos. Então a gente está fazendo esse exemplo hoje. Na próxima aula, que vai ser a aula 10.b, eu vou fazer um outro exemplo usando a mesma fórmula conte.c, perdão, tá? Para vocês verem que, na verdade, assim, muitas vezes você tem fórmulas no Excel que essas fórmulas, elas às vezes parecem não ter grande utilidade, mas você acaba usando ela dentro de um contexto, né? Muitas vezes, a gente não chegou ainda em casos assim, mas vamos chegar, né? Algumas vezes você acaba usando fórmula dentro de fórmula também para achar algumas coisas. Então, por mais inútil que pareça a fórmula, ela não é. Tanto que, se entrarmos aqui nas fórmulas, na aba fórmulas, e entrarmos aqui no inserir função, você vai ver que você tem uma quantidade. Se você pegar aqui, olha, na categoria tudo, você tem uma quantidade enorme, olha só, de fórmulas, né, que o Excel tem. Então, assim, não dá para conhecer todas ao longo do curso. A gente está vendo vamos dizer assim, as que eu considero principais, as mais usadas, né, no dia a dia, mas tem uma quantidade enorme de fórmula aqui. E muitas dessas fórmulas, quando você olha para a explicação dela, às vezes ela parece um pouco sem sentido, mas dentro de um contexto ela ajuda. Às vezes dentro de outras fórmulas também ela acaba ajudando muito. Bom, vamos ao que interessa então. Nesse exemplo nós vamos imaginar, na verdade, que nós trabalhamos em uma empresa e essa empresa ela presta algum tipo de consultoria em algum tipo de maquinário, tá? Estou sem imaginação aqui para montar uma historinha completa, mas vamos imaginar isso. A gente trabalha em uma empresa que presta algum tipo de consultoria ou manutenção, né, em algum tipo de maquinário. E aí foi o técnico lá, avaliou 50, acho que quantas eu coloquei? Isso, 50 máquinas, tá vendo? Ó, de um determinado cliente. Então ele foi lá no cliente, avaliou a primeira máquina, a segunda máquina, a terceira máquina e assim por diante. E ele colocou uma classificação aqui, tá? Por exemplo, a máquina 1 ele classificou como 0. 0 significa péssimo. A máquina 2 ele classificou como bom. A classificação bom é a classificação ótimo. Depois aqui, ó, 0 de novo, estado péssimo. Classificação 1 na máquina 4, que seria ruim. E assim sucessivamente. Aí eu posso fazer o seguinte, né, na nossa brincadeira aqui, eu posso fazer assim, olha, eu quero saber quantas máquinas destas 50 máquinas aqui se encontram no estado péssimo. Então eu vou usar aqui, ó, igual conte.c, abro parênteses. Então a primeira coisa que eu tenho que colocar é meu conjunto numérico. O meu conjunto numérico são os estados aqui, ó, do B12 até o B61, tá? Então se a gente voltar aqui em cima, este daqui é o meu conjunto numérico, ou o Excel aqui ele chama de intervalo, ok? Ponto e vírgula, aí ele pede o critério. O critério aqui seria qual número eu quero contar, quantas vezes ele se repete aqui dentro. O número que eu quero contar é o número 0, é o número que está aqui na célula A5. Então ele vai pegar o número que está na célula A5, que neste caso é o 0, e contar quantas vezes esse número se repete dentro deste conjunto numérico aqui. Quando eu fechar o parênteses e teclar Enter, ele vai dizer para mim que eu tenho 7 máquinas no estado 0 aqui, ok? Outra forma seria da gente fazer assim, ó, igual... Outra forma não, perdão, o outro estado, né? Então esse outro estado, vamos fazer novamente, igual conte.c, abro parênteses, intervalo. Intervalo é todos esses números, né? Voltando aqui, ponto e vírgula, qual é o critério? Qual número eu quero verificar quantas vezes se repete aqui? Agora é o número que está no A6, que é o número 1, que é o ruim. Aí eu fecho parênteses e teclo Enter. Então eu tenho 7 máquinas no estado péssimo, 14 máquinas no estado ruim. Lógico que eu não preciso também fazer uma por uma, né? Eu posso fazer apenas a primeira, tá? E aí eu posso travar aqui, ó, apenas a célula B12 e a B61.
tá? O A5 eu não travo. Então, assim, ó, eu travo a célula B12 e a B61 porque quando eu puxar aqui, seja para o ruim, irregular, bom ou ótimo, o conjunto numérico ele não muda. Vai ser sempre o conjunto entre o B12 e o B61. Agora, o número que eu estou buscando contar aqui dentro, ele vai mudar. Agora, o número é o que está dentro do A5, que é o número 0. Mas quando eu puxar para a próxima célula, vai ser o que está no A6, que é o número 1. Depois, na próxima, o que está no A7, que é o número 2. E assim sucessivamente. Ou seja, essa parte aqui, que é o conjunto numérico, eu travo. Aqui, que é o número que eu estou buscando contar ali dentro, eu não travo, porque quando ele descer para as próximas células, ele tem que mudar para o 1, para o 2, para o 3, para o 4, que seria a célula A6, A7, A8 e A9. Tá? Sempre lembrando que tudo que eu estou explicando aqui, com exceção do cont.c, né, que é essa fórmula, mas esses conceitos de travar célula, por exemplo, isso já foi visto em aulas anteriores, tá? Então, se alguém tiver alguma dificuldade com relação a isso, assista às aulas anteriores e se ainda assim tiver dúvida, postem lá no grupo de estudo do Facebook ou postem no blog que eu vou procurar responder, ok? Então, se eu der um Enter aqui, ele me trouxe, olha lá, 7 vezes, eu tenho 7 vezes o número 0 nessa lista aqui. Quando eu puxar, então, ele já vai fazer automaticamente. Então, perceba que, olha só, quando eu vier olhando as próximas aqui, você veja que o conjunto numérico ele permanece fixo, ó, ele não muda. B12, B61, B12, B61, B12, B61, B12, B61. Já o número que eu estou buscando contar ali dentro, ele muda. Eu começo buscando o que está no A5, que é o 0, depois busco o que está no A6, que é o 1, depois o que está no A7, que é o 2, o que está no A8, que é o 3, e o que está no A9, que é o 4. Ok? Então, ele trouxe aqui, das 50 máquinas, ele está distribuído dessa forma. 7 no estado péssimo, 14 no estado ruim, 11 no regular, 9 no bom e 9 no ótimo. Se eu quisesse dar uma informação a mais aqui, então indo um pouquinho além daquilo que a fórmula, né, realmente eu teria que abordar aqui, mas complicando um pouquinho a situação. Se eu quisesse fazer algo assim, eu pensei agora, na verdade, a gente tinha preparado isso, né? Espero que dê certo para não passar vergonha na videoaula. Mas assim, se eu quiser, por exemplo, dizer para ele o seguinte: quantos por cento dessas máquinas estão no estado péssimo, quantos por cento estão no estado ruim, quantos por cento estão no estado regular e assim por diante. Como que eu poderia fazer isso? Bom, eu posso fazer da seguinte forma. Vamos fazer isso por partes, tá? Se eu colocar aqui, ó, igual soma, e somar essa quantidade toda, né, eu vou ter o quê? A quantidade de máquinas que foram avaliadas, ok? Então, a soma disso aqui é a quantidade de máquinas que eu avaliei aqui, que é o 50, tá? Se eu pegar agora, dividir, eu vou fazer do lado aqui, mas depois eu vou fazer numa fórmula só, tá? Se eu pegar aqui, ó, dividir 7 dividido por 50, ele vai me dar 0,14. Se eu transformar essa divisão deste por este, transformar isso em porcentagem, ele vai me dizer o seguinte, que 14% do total das máquinas estão no estado péssimo, ou seja, 7 representa 14% de 50. Então é isso que eu queria fazer. Então como que eu vou fazer isso? Olha só, de uma maneira, fazendo uma célula só. Eu pego aqui a quantidade que eu tenho no estado péssimo, divido pela soma de todas as máquinas. Ou seja, eu divido 7 por 50. Então, eu vou descobrir quanto que representa 7, quantos por cento representa o número 7 dentro do número 50. Se eu der um Enter, olha lá, 0,14, transformo isso em porcentagem, eu tenho 14% das máquinas no estado péssimo. Eu posso vir aqui agora e puxar isso, né? Desde que quando eu puxar, eu trave aqui ó, o D5 e trave também o D9. Por quê? Porque a soma vai ser sempre essa soma, do D5 até o D9 para dar 50 máquinas. Agora, o 7 aqui, não, ele não vai ser 7 quando eu puxar, ele vai ser 14, depois ele vai ser 11, depois vai ser 9, depois 9. Ou seja,
Ele não tem que pegar sempre o D5, ele vai pegar o D5, depois o D6, D7, D8 e depois, no final, o D9. Então, vamos dar um Enter aqui e vamos puxar isso aqui. Vamos ver, ó. Ele deu certinho aqui, ó, 100%, né? Então, eu tenho 7 máquinas. Desse conjunto de 50 máquinas, eu tenho 7 no estado péssimo, que representa 14%. 14 máquinas no estado ruim, que representa 28%. 11 máquinas no estado regular, que representa 22%. 9 máquinas no estado bom, que é 18%. E 9 máquinas no estado ótimo, que representa 18% do total das máquinas. Ok? Outra brincadeira que nós podemos fazer aqui é mostrar isso em um gráfico, né? Então eu posso pegar aqui, ó, os estados, tá? Seleciono os estados aqui, do estado até o ótimo, seguro Ctrl, pego da quantidade até o 9. Vamos ver se a gente consegue criar um gráfico de pizza, que eu acho que nesse caso é o que melhor representaria isso. Então tá aqui, ó, nosso gráfico, né? Vamos aumentá-lo aqui. Aí eu posso vir aqui, dar uma mudar o título, né? Ao invés de quantidade, a gente pode colocar assim, ó, avaliação de maquinário. Ok? Posso pegar aqui no formatar. Não tem. Vamos ver aqui no página inicial. Isso. Vamos aumentar um pouquinho aqui a legenda. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Aonde que eu vou conseguir aqui colocar o rótulo de dados? Esse rótulo de dados, eu quero, na verdade, olha, mais opções dele. Dentro de mais opções dele aqui, olha, eu vou colocar o valor e vou colocar também a porcentagem. Tá vendo? Ó? Então, 9 representa 18%, 11 representa 22%, que é o mesmo cálculo que a gente fez, agora o gráfico está fazendo isso para mim. Né? Ao invés de separar isso por ponto e vírgula, eu vou separar ele numa nova linha. Então, vai ficar em cima a quantidade e embaixo a porcentagem. Ok? Isso também, aproveitando que eles estão selecionados, eu posso aumentar, aqui em página inicial, aumentar um pouquinho a formatação deles e está pronto o meu gráfico aqui, né? Mostrando a avaliação do maquinário. Qualquer alteração que eu faça aqui, eu falo assim, não, essa máquina 3 aqui, na realidade, ela estava no estado ótimo. Então, quando eu colocar 4 aqui e teclar Enter, automaticamente ele já vai mudar as quantidades, vai mudar as porcentagens e vai mudar o meu gráfico também. Ok? Vamos ver se a gente consegue, eu não sei se ele vai aceitar porque ele não está no formato de dados isso. Mas vamos ver se eu consigo colocar aqui um filtro. Consigo, ó, coloquei um filtro aqui, né? E colocando esse filtro eu posso vir aqui e falar assim, olha, eu quero só as máquinas que estão no estado 0. Olha lá, ele vai mostrar para mim só quais são as máquinas que estão no estado 0, só as máquinas que estão no 0, que é a 1, a 14, a 21, a 22, a 25 e a 39. Se eu quiser só aquelas que estão no estado 1, ele trouxe para mim só aquelas que estão no estado 1, ok? Então você pode colocar também esse filtro, que é interessante, né, para você poder avaliar o resultado aqui, avaliar o resultado da avaliação, né? Ok? Bom, pessoal, como eu disse lá no início da aula, o enfoque era na fórmula Conte.C. Acho que ficou explicado. Aproveitei aqui para fazer uma continha de porcentagem aqui, revisar um pouquinho a respeito dos gráficos. Acho que quem é mais atento aí deve ter visto que os gráficos, a forma de criar o gráfico está um pouco diferente do que nós vimos na nossa videoaula, porque na videoaula eu fiz no Excel 2010 e aqui agora estou trabalhando com o Excel 2013. Isso vai gerar um pouquinho de diferença, mas acredito que com aquela explicação mesmo que está naquela videoaula, seja suficiente para você conseguir fazer os seus gráficos aqui no Excel 2013 também. Embora eu ainda tenha a intenção de arrumar um tempinho e gravar uma aula de gráficos específica para o Excel 2013. Okay? Revisamos também aqui um pouquinho do filtro, né? Que é algo que a gente viu lá, se eu não me engano, na segunda aula. Agora nós já estamos iniciando a 10ª.
Então, é sempre importante ir revisando isso para não esquecer esses conceitos. Acho que é isso, pessoal. Mais uma vez me coloco à disposição. Quem tiver dúvidas e quem quiser postar essas dúvidas no blog ou no Facebook, eu estou à disposição para, na medida do possível, tirar essas dúvidas e ajudar vocês no que eu conseguir, no que for possível. Tá? Provavelmente vocês só vão assistir essa aula em 2014, então se ainda for início de 2014, que todos vocês tenham um bom ano. E obrigado pela companhia de quem está acompanhando o curso. Abraço, bom estudo a todos.